Bom, dito isto, vamos começar a aula, tá? Eu vou expor para vocês um modelo de ação terapêutica e eu vou retomar um dos quadros que eu já coloquei em aula, assim permite que a gente faça uma recordação de certos aspectos e, ao mesmo tempo, a gente possa evoluir para outros conceitos, tá? Então, a primeira questão, quando a gente vai abordar o paciente, é que a gente vai ver aquele paciente como um espírito. Então, aquela pessoa é um espírito. E, por ser um espírito, ele porta forças peculiares, que não são somente as forças biológicas. E justamente pesquisar quais são os recursos que o espírito possui e que possam trazer impacto sobre o processo de saúde e doença, é uma das nossas abordagens de pesquisa, não é? O pesquisador Herbert Benson, da Universidade de Harvard, fundou um hospital que é o Mind Body Institute, na Universidade de Harvard, e que estuda exatamente essas questões. E o Herbert Benson, ele centra muito bem em torno dessa questão da força do espírito. Ele vai chamar de bem-estar evocado. Bem-estar evocado. Quer dizer que o médico normalmente está acostumado a tratar a doença e esquece de trabalhar os potenciais latentes que a pessoa traz dentro de si. E esses potenciais são potenciais do espírito. Então, o bem-estar evocado é um dos nossos focos, não é? Está de acordo com aquela ideia de qualidade de vida ou vida de qualidade. Mas mais do que vida de qualidade, a gente poderia dizer uma vida de esperança. É interessante que um outro pesquisador, que foi inclusive diretor do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, chamado Larry Dossey, ele vai publicar um livro muito interessante chamado Reinventando a Medicina, e que ele fala que a esperança é um dos fundamentos do processo de tratamento de um paciente. Que um paciente, quando ele não tem esperança, ele se fecha dentro da doença. Quando ele tem alguma esperança, ele consegue um coping, ou seja, ele consegue um enfrentamento e dar contornos melhores para a condição em que ele se apresenta. Agora, para você trazer esperança para o paciente, você precisa alargar os horizontes dele. E o Larry Dossey coloca que uma medicina materialista que encarcera o paciente dentro da estrutura física biológica, fecha, portanto, as expectativas da pessoa. Agora, quando você abre para a realidade da espiritualidade, e ele vai colocar, inclusive, que o materialismo está em xeque e que a medicina já se abriu para essa questão da realidade da transcendência, o universo ele se abre à frente da pessoa com novas perspectivas que possam alimentar essa esperança. Não é? Quando você deve ter ouvido falar da recente descoberta na Universidade de Liège, na Bélgica, até nós tivemos recentemente lá, de pacientes que estavam em coma, estavam em estado vegetativo, e que foi descoberto que, na verdade, eles estavam conscientes e apenas não tinham possibilidade de movimentação corporal. E que não se percebia que eles estavam conscientes porque os métodos de avaliação eram muito pobres para poder checar essa questão. Então, houve um médico, que eu não me recordo o nome, na Universidade de Liège, que aperfeiçoou os testes, e olha, esse aperfeiçoamento não é uma coisa tecnológica, não. Era simplesmente de ter mais tempo, mais paciência, dar mais recursos para o paciente poder expressar de forma que você pudesse notar essa questão. Embora houve algumas coincidências, por exemplo, um dos pacientes que estava há 15 anos em estado vegetativo, de repente chamou a mãe dele, mãe, não é? Fala, puxa, se ele chamou a mãe, ele estava consciente, não é?
E aí foram fazer a ressonância funcional e perceberam que o córtex dele estava íntegro. Então, realmente, ele estava com consciência. E depois foram pesquisar e com maiores rigores da pesquisa, verificaram que ele estava consciente. Então, veja, esse seria a caricatura de uma medicina que só vê a doença e não busca os potenciais da pessoa. Essa situação também é bastante perceptível nos casos de deficiência. Por exemplo, quando você fala que aquele paciente ele possui uma deficiência, por exemplo, deficiência mental. A tendência com esse nome é você entender, bom, ele tem uma inteligência limitada e ponto, não é? Agora, se você trocar esse nome e entendendo que o organismo, ele traz adaptações. Quando você tem uma deficiência de uma situação, você tem, compensatoriamente, pela lei de conservação de energia, uma eficiência aumentada em outro setor. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é cega, ela ouve e tem um tato mais aguçado do que o comum. Se você tira um rim, o outro rim ele aumenta de tamanho. Se você tira um pulmão, o outro pulmão aumenta de tamanho. Existe uma natural compensação pela lei de conservação de energia. Então, se uma criança ela tem um déficit cognitivo, então ela deve ter alguma capacidade acentuada em outro setor, não é? Então, na verdade, o termo deficiência não seria adequado. A gente teria que chamar de inteligência, talvez o nome correto, inteligência diversamente capacitada. Bom, quando você coloca assim, não, aquela criança é portadora de uma inteligência diversamente capacitada. Qual é que é a primeira ideia que vem na sua mente? Bom, onde é que está a capacidade dela? Não vem essa pergunta? Não é? Porque se eu estou vendo ela toda incapaz, então onde é que está a capacidade dela? Mas essa pergunta é fundamental. Porque se você pergunta onde está a capacidade daquela criança ou daquela pessoa, então isso já é um primeiro caminho para você ir buscar, para você ir atrás. E aí você pode se deparar com uma realidade muito curiosa, porque você pode se deparar com a situação em que você se diz assim, nossa, mas eu não estou vendo onde está a capacidade dela, então a deficiência é sua. Você está entendendo? Então aí o processo se inverte, entende? Mas eu acho que é uma visão mais real da situação, porque é possível que realmente essas crianças tenham uma luneta para o universo que nos demonstre uma realidade do ser humano que nós não estamos enxergando. Porque Deus é econômico, não vai gastar cacife gerando um ser com tanto trabalho se não tiver um propósito. Ela deve oferecer algum tipo de recurso para se enxergar coisas que nós não enxergamos no estado de equilíbrio, pseudo-equilíbrio que nós estamos, não é? Então, é muito importante esse conceito do espírito. O espírito tem uma integridade, ele tem potenciais, e é de nós buscarmos esse potencial dentro da pessoa. O colega ia falar? Eu conheci uma criança que tinha síndrome de Prader-Willi, e ela tinha 4 anos. E estava com a mãe vendo TV, e apareceu a ONU. Ele perguntou para a mãe, o que é isso? Ela falou assim, este é um lugar onde as pessoas vão para falar dos problemas importantes do mundo. Ele falou, e quando você vai lá, mãe? Ela falou, eu? Para você contar para o mundo que existe Prader-Willi. Tá vendo? Interessante, você viu como que ele tem não é? E aí vai ter muitas histórias curiosas sobre essa questão. O que eu queria frisar é um conceito paradigmático. Quando você vai falar em termos de terapêutica, você precisa de ir para o foco inicial, do ponto inicial, e de ver o que você vai tratar, não é? Tratar ou arrumar a casa aqui significa você fazer o curativo na ferida, estancar o sangramento, você amenizar as dores da alma e procurar sobressaltar os potenciais da pessoa, não é? Então, é por isso que aqui no nosso serviço, assim, o paciente apresentou uma primeira condição em que ele despertou alguma energia vital, ele já é convidado a auxiliar aquele paciente que está com uma situação mais difícil. Então, é muito comum aqui no nosso serviço, por exemplo, na assistência espiritual, que justamente vai envolver esse bem-estar evocado, nós temos um monte de pacientes com aventalzinho,
ajudando, às vezes o paciente está fazendo quimioterapia, ele está ajudando na doação de energia, como um demonstrativo, olha, eu não sou a doença, eu tenho uma doença, mas eu tenho potenciais dentro de mim e eu posso ajudar aquela pessoa que está com uma dificuldade maior do que eu. E a pessoa que está recebendo aquele auxílio fala, nossa, aquela pessoa que teve o câncer é capaz de me dar uma energia boa dessa? Puxa, se ela é capaz disso, eu também sou, não é? Então, e por aí vai, quer dizer, vamos dizer assim, a formação de uma corrente, não é? Bom, então, aqui nós vamos começar a dissecar o que seriam essas propriedades do espírito, não é? Então, o espírito, ele vai portar propriedades intrínsecas e ele vai portar propriedades extrínsecas. Propriedades intrínsecas do espírito são propriedades que a pessoa possui dentro de si, capacidades, e que não necessitam da matéria e de nenhuma atividade sensorial para ela poder acessar, tá? Fica fácil de entender a partir do seguinte princípio. Por exemplo, o raciocínio matemático. Para você investigar o mundo a partir da matemática, você não precisa de nenhum órgão sensorial, você só precisa de um atributo da alma, que é a inteligência, não é? Tendo a inteligência, você vai ser capaz de descortinar o mundo a partir da matemática. E não usa nenhum órgão sensorial. É diferente da biologia, que precisa de mensurar, de medir, de observar, da química, da física. A matemática utiliza funções intrínsecas do espírito. Quais são essas funções intrínsecas? Vamos dizer assim, a gente poderia dizer que o espírito é constituído de um tecido, tá? E todo tecido que compõe o espírito deriva de um tipo de energia que é chamada amor. Esse tecido chamado amor poderia ser um tecido de luz, por exemplo, e esse tecido sofre difração, da mesma forma como a luz difrata para 7 cores, não é? O amor também difrata para as manifestações que compõem o comportamento humano. Todas as manifestações do comportamento humano são derivativos do amor, são energias difratadas do amor. Então, por exemplo, egoísmo, amor demais por si mesmo. Avareza, amor demais pela matéria, não é? E por aí vai. Tudo deriva do amor. O que a gente precisa é equilibrar o amor dentro de nós. Ciúme, apego e amor demais por uma coisa ou uma pessoa, não é? Então, por aí vai. O ódio, a ausência do amor, tudo deriva do amor, que é o tecido fundamental e intrínseco do espírito. E a gente poderia dizer que a harmonia das funções do amor compõe a harmonia intrínseca do espírito. Então, tudo que nós vamos trabalhar intrinsecamente no espírito deve ser representações do amor. Então, por exemplo, a mágoa faz mal, porque a mágoa é uma representação do desequilíbrio do amor. Então, a pessoa precisa perdoar, porque ela harmoniza o tecido do amor. E por aí vai. A pessoa muito irritadiça não é uma expressão equilibrada do amor. Então, isso daqui nos dá uma nuance de que elementos trabalhar intrinsecamente no espírito. Então, por exemplo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando você vai avaliar, vamos supor, você tem lá um caso de transtorno bipolar. Ora, transtorno bipolar é um diagnóstico, mas é um diagnóstico que existe hoje e pode não existir esse diagnóstico daqui a 20 anos. Pode-se descobrir que não é o nome adequado e nem era o que se pensava daquela doença. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não centrar a nossa atenção, focar centralmente a atenção no diagnóstico da pessoa, sem enxergar as funções intrínsecas do espírito. Tá? Porque eu tenho, por exemplo, pacientes portadores de esquizofrenia, ou de transtorno bipolar, ou de quaisquer outras moléstias psiquiátricas, e são pessoas muito diferentes umas das outras.
Tá? Porque você pode ter uma pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, mas é uma pessoa amorável, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa de fé, é uma pessoa que tem os atributos intrínsecos do amor razoavelmente fortalecidos, estruturados. Então já é muito diferente daquela outra pessoa que porta a mesma moléstia com o mesmo diagnóstico, mas é uma pessoa difícil de lidar. Então são situações que nós precisamos de tomar cuidado, de não focar no diagnóstico sem antes enxergar a pessoa. Porque o que adianta ter uma pessoa completamente sã do ponto de vista de diagnóstico médico, mas é uma pessoa de difícil trato, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa magoada, é uma pessoa... O que adianta? Não é? Então, em essência, você lidar com esses elementos intrínsecos é alguma coisa fundamental e que deve parear com a visão diagnóstica, não é? Tá. Tu fui claro nessa questão, tá? Eu procuro trabalhar muito isso com o meu paciente. Outra questão também é que ele vai dar outra referência, porque você pode ter uma pessoa que ela tem uma estrutura intrínseca ligada a essas funções do amor, e ela possui comportamentos que representam a antítese dessa estrutura intrínseca. O que dá a entender que existe algum tipo de interferência intrusa e que quebra o equilíbrio instantaneamente da pessoa. Então, você avalia que intrinsecamente aquela pessoa, você não vê nos olhos e na atitude dela, ela é rodeada por esse elo de amor, mas ela possui momentos ou situações em que ela sofre uma intrusão, não é? Que você pode pensar em processos obsessivos, não é? E que acaba desarmonizando essa postura e ela acaba sendo o que ela não é, tá? Isso na homeopatia é descrito. Por exemplo, a pessoa que, vamos dizer assim, ela tem a personalidade, por exemplo, do Strychnus nux vomica. O Strychnus nux vomica é a pessoa que ela explode, às vezes agressivamente, não é? Mas ela não traz no coração dela ódio, não guarda mágoa, não tem... Ela explode, mas não é da índole dela aquele tipo de comportamento. Então parece mais uma situação intrusiva, não é? Que faz gancho com algum núcleo que aqui está em equilíbrio, mas que quando conjugado com uma personalidade intrusa, aquilo é sobressaltado. Não é? Então, você perceber como é a pessoa te permite você perceber o que está interferindo na pessoa. Tá? Então isso é muito importante para você não dialogar com a personalidade intrusa. Às vezes, você pode estar brigando com uma personalidade intrusa e você nunca vai ganhar. Nunca. Nunca. A gente precisa tomar cuidado com isso. A pessoa está fora de si, está denunciando algo que está intrusivamente entrando nela, você precisa tomar cuidado para você não entrar no jogo e acabar dialogando com aquela personalidade. Ora, quantas vezes ao longo da minha vida eu não falei assim, nossa gente, eu discutia com aquela pessoa e não era ela, era tal espírito, porque acontecia... Desculpa, eu sou um ser meio metafísico, tá bom? Só para vocês não estranharem. Eu descobria que aquela pessoa ficava envolvida por aquela entidade do Zé Mané. Eu falei, nossa, é com o Zé Mané que eu estou debatendo. Eu perdi um tempão que eu não percebi que o tal do Zé Mané entrava no discurso da pessoa. E que eu estava brigando com o Zé Mané, quer dizer, uma perda absoluta de tempo. Não é? Sem contar que me desestruturava. Então, se a gente não tiver esse olhar para enxergar o que realmente a pessoa traz na sua natureza, a gente pode se perder num relacionamento com essas personalidades intrusivas que se aninham sobre a pessoa. Tá? E
Portanto, você avaliar essa condição intrínseca já é um primeiro passo para você perceber essas personalidades intrusivas, que são os processos obsessivos ou os processos de possessão. Muito bem. Do ponto de vista extrínseco, nós vamos ter situações que envolvem algum campo de energia. Energia da matéria. Então, são situações que envolvem energia da matéria. Então, são funções extrínsecas, tudo aquilo que cerca a nossa existência e que representam propriedades nossas. Por exemplo, ter algo, ter um objeto, ter uma casa, ter um companheiro, ter um pai, ter uma mãe, ter um filho, tudo que envolve a intermediação de energia. Para você enxergar alguém, você precisa de luz. Para ouvir, precisa do som. Então, são propriedades extrínsecas do espírito. Que é a nossa capacidade de intermediar a relação com tudo que nos cerca. Tá? Então, as funções extrínsecas do espírito são funções mediúnicas. E são funções intermediadas por algum campo de energia. Tá? Nós poderíamos dizer que as funções intrínsecas são as funções do ser e as extrínsecas são do ter. As funções intrínsecas são anímicas, ou seja, são funções da alma, e as funções do ter são mediúnicas, ou seja, são as funções de intermediação. Tá? Esse tipo de discernimento depois vai ajudar a gente no processo de tratamento. A gente vai chegar lá. Tá? Bom, o que acontece? Essas funções mediúnicas, elas possuem etapas ou esquadrinhos, ou, vamos dizer assim, vamos dizer, qualificativos, possuem qualificativos. Por exemplo, uma primeira etapa da função extrínseca seria uma etapa bioenergética. Que é a energia propriamente. Você chega perto de uma pessoa e você percebe, ela tem uma energia boa, ou ela tem uma energia ruim, ou aquele lugar me agradou, ou não me agradou, aqui está abafado, ou não, aqui está... Você sabe que a minha sala do meu consultório é uma sala bem grande, mas muitas vezes o paciente refere, nossa, como está apertado aqui. Eu falei, nossa, apertado, mas uma sala tão grande. Não é, é a sensação energética que o paciente está sentindo, não é? É a bioenergética, são a atração sexual, enfim, são as propriedades bioenergéticas, tá? Bom, mas essas propriedades bioenergéticas, elas são o retrato de algo que está por trás, não é? Dizer assim, não sei, estou sentindo uma coisa aqui nas minhas costas, não é? E tal. Bom, aquela coisa que você está sentindo nas costas é uma energia, não é? Aí depois você descobre que é fulano de tal que estava pensando em você naquela hora com o olho gordo, bem ali, não é? Então, o que você detectou? Você detectou o que estava por trás da bioenergia, tá? Então você pode dizer assim, é um espírito tal que está ali fungando no meu cangote, não é? Então você está percebendo que o que está por trás daquela bioenergia, tá? Quando você percebe o que está por trás da bioenergia, você já está exercendo uma outra função extrínseca, uma outra propriedade das funções extrínsecas, que são os estados de transe. Por quê? Porque você já é capaz de perceber o que está além da energia. Então, para você fazer isso, você precisa estar em semitranse, pelo menos, não é? E você pode ou se entregar completamente às forças que estão por trás dessa bioenergia, ou você pode dominar, ou você pode ficar no meio do caminho, receber influências. Você pode ter consciência ou não desse processo, tá? Bom, aí você percebeu o que está por trás, regendo essa bioenergia, e você começa a perceber um outro mundo,
que existe um outro mundo que intermedia as nossas relações. Então você começa a se perceber como um cidadão do universo, com uma amplitude muito maior do que a nossa sociedade. Então você começa a ter uma visão existencial, ou transexistencial. Você começa a ter impressões de outras existências, aquilo entra na lógica da compreensão da tua vida. Acontecia uma coisa interessante comigo, que às vezes eu estava sentado à mesa com a minha família e de repente eu começava a ver outra vida. Aí eu via meu pai, via minha irmã, minha mãe, minha esposa, nas funções que exerciam na vida passada. E era como se estivesse vendo um filme. E se eu fosse um artista plástico de alta capacidade, eu desenharia exatamente, assim, porque com riqueza de detalhes. Eu não perdia a minha consciência, mas era como você, por exemplo, se encontrar com uma pessoa, você está conversando com ela e você se lembrar de tudo que você viveu com ela alguns dias atrás, não é? Você se recorda e você é capaz de reviver as mesmas imagens, não é assim? Não é possível de acontecer isso, você está conversando com uma pessoa naquele momento e você está se vendo com ela nas situações que você viveu, não é? Dá para você administrar isso, né? Então eu estava ali num almoço e de repente eu comecei a lembrar, mas lembrar com detalhes, assim, uma coisa impressionante. Então nesse momento eu percebi que eu estava vivendo uma situação transexistencial, não é? Que eu comecei a entender a vida, assim, entrou dentro do meu raciocínio, esse tipo de visionário, não é? Tá? É lógico, nós vamos transitar por esse território, muitas vezes em espiral. Em espiral. Ou seja, a gente passa pelo bioenergético, passa pelo transe, passa a ter uma visão transexistencial. Depois a gente pega e numa experiência diferente, mais complexa, volta ao bioenergético, volta a perceber o que está por trás do bioenergético numa condição melhor, num patamar melhor, e tem uma visão mais alargada do transexistencial, e por aí vai. Não é? Isso quando a pessoa ela se dispõe a se preocupar com essas questões. Senão, não aparece. Ninguém vai enxergar aquilo que não acredita. Primeiro precisa acreditar para você poder permear aquela realidade. Não é? Fala assim, olha, abre aquela porta e entra ali porque tem um lugar maravilhoso. Não tem lugar nenhum. Não vou abrir a porta. Não é? Eu não acredito que tenha lugar nenhum, por que eu vou abrir a porta? Não é? Agora, na medida que eu acredito, eu falo, não, eu quero ver, pá, não é? Ou que eu tive alguma desconfiança, eu já vou tentar, não é? Então essas 3 etapas aqui, elas vão recorrendo e são etapas progressivas inerentes a essas funções extrínsecas, mediúnicas. As funções anímicas, elas se dividiriam numa primeira etapa no estado de humor. O humor, na minha forma de compreender, os transtornos de humor, eles são decorrentes daquilo que a pessoa realiza na vocação e aptidão. Aquilo que a pessoa realiza na vocação e aptidão. Então, quando a pessoa está com distúrbio do humor, ela está deprimida, é porque ela não está dando amplitude para as vocações dela. E essas vocações envolvem um eixo que é o estar no mundo e a transcendência. Então, é uma composição dessas duas forças. O que a pessoa realiza, o estar no mundo, e o que ela realiza na transcendência. E muitas vezes, a pessoa não consegue realizar o estar no mundo, não consegue trabalho, não se dá bem, não consegue se ajustar e etc., porque a vida é como se dissesse para ela, enquanto você não se arranjar na transcendência, não se abre uma porta do estar no mundo para você. Porque o que acontece? Se a vida oferecesse para a pessoa as facilidades do estar no mundo, a pessoa não procuraria a transcendência, se sentindo já satisfeita com o que tem, não procuraria, e mais uma vez, uma existência sem buscar horizontes maiores. Entendeu? E veja, essa questão
não é uma questão segmentada na pessoa encarnada, a pessoa desencarnada também. Porque você pensa assim, poxa, a pessoa desencarnada, né? A pessoa desencarnada, ela vai tá vivendo um mundo espiritual, não é? E ela está vendo. Então, será que ela acredita na reencarnação, na mediunidade, na vida após a morte? Ela está vivendo, né? Não, nem sempre. Você pode ter uma pessoa que ela desencarna e ela não acredita na vida após a morte. Sabia? O que acontece? A pessoa, ela sempre criou na mente dela que depois da morte é o nada. Quando ela morre, o que acontece? Nada. Porque ela não criou uma expectativa. Então, você vai ter descrições de enfermarias no mundo espiritual de pessoas dormindo. Elas acham que estão mortas. Então é feito no mundo espiritual todo um trabalho de sensibilização para que elas possam despertar a percepção. Tá? Bom, outra questão também. Você tem aquelas pessoas que elas, apesar de serem espíritos no mundo espiritual, elas são materialistas. Mas como é que é isso? Como é que é isso? É o seguinte. Então, por exemplo, o pai desencarnou e deixou os filhos. Aí, ele no mundo espiritual, ele fica com a seguinte preocupação. Meus filhos pequenos, minha esposa sozinha, como é que eles vão sobreviver? Aí ele fica com essa paranoia. Ele fala, eu preciso ajudar eles. Aí ele não aceita fluir no mundo espiritual. Ele fica em casa. Então, o que ele faz? Ele começa a interferir no comportamento dos filhos, para que os filhos ajam da forma como ele acha que vai trazer os recursos que ele acha que os filhos têm que ter. Aí ele começa, o que acontece? Começa a atrapalhar a vida de todo mundo. E isso pode durar 20 anos, 30 anos, pode durar uma vida. Entendeu? Então, da mesma forma, você pode ter uma pessoa que desencarna e ele diz assim, aquela mulher é minha, não é de ninguém. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Então, não é porque partiu para o mundo espiritual que nós perdemos essa questão, não é? Então, eu estou falando isso porque ocorre o seguinte, quando nós nos posicionamos naquilo que a gente realiza, na nossa função de transcendência, isso é uma decisão para a eternidade. Entende? É uma decisão para a eternidade. O paciente me perguntou, doutor, o que eu faço com meu pai? Meu pai está com esclerose lateral amiotrófica, com traqueostomia, imobilizado numa UTI no hospital. O que eu falo para ele? Então, olha, você fale para o seu pai se ligar a Deus, não se revoltar e cultivar os valores divinos, porque é com esses valores que ele vai para o mundo espiritual. Você entende? É isso que vai dar para ele o salto ou o afundar. É essa posição. Então, quando a gente fala de cultivar valores de transcendência, é alicerçar em nós algo que nos dê o contínuo do progresso no além. Não é? Então, essa é questão, estado de humor, uma função intrínseca da pessoa. Aí, depois, vem o afetivo. O que acontece quando a pessoa ela parte para o afetivo, para as relações, sem estruturar estado de humor? Ela está insatisfeita com ela está insatisfeita com o que ela realiza. Ela vai cobrar que o outro faça por ela o que ela precisa fazer por ela. Então, como ela não está realizando na amplitude dos seus potenciais, ela não se sente com boa autoestima, fica carente de suas soluções. Então, ela cobra a solução do outro. Então, são pessoas exigentes no que diz respeito à figura do outro. Por quê? Porque ela está cobrando do outro aquilo que ela devia conquistar por ela. Mas ela cobra do outro. Aí ela coloca a culpa no outro da infelicidade dela. Então, toda vez que a gente constrói as relações afetivas sem estarmos organizados naquilo que a gente realiza na nossa vocação e aptidão, a gente destrói as relações afetivas projetando as nossas insatisfações em cima da figura do outro. Por isso que muitas vezes
eu não sei se eu consigo ser claro com os meus pacientes nesse sentido. Puxa, nós vamos para Lambari, nós vamos realizar algo, nós vamos... Veja, gente, eu estou pensando que nós vamos realizar obras sociais, eu estou pensando, estruturação desse status do humor, de forma que você se sinta grande, forte, não é? Você vai se relacionar afetivamente, tudo são flores. Não é? Ele me falou isso, tudo bem, consigo tornear bem, né? Você consegue lidar bem. Porque quando você está implicando com o outro, é porque não está bem aqui, no que você realiza. Pode escrever o que eu estou falando. Então, às vezes, você vai cobrar do outro determinadas posições e fica aquela briga. O que está acontecendo? Você tem uma carga magnética que você não está usando na amplitude que você precisa usar. Pode escrever o que eu estou falando. Porque a hora que você colocar em fluxo essa carga magnética, o outro pode ser do jeito que for e você está com paciência com ele. Estou sendo claro? Fui claro na questão? Tá? O André Luiz é muito claro em Mecanismos da Mediunidade. Vai dizer assim, quanto mais amadurecida a pessoa, mais ampla a carga magnética a exigir mais ampla cota de trabalho em seu território de vocação e aptidão. Tá? Então, muitas vezes, a estabilização de um relacionamento, ele surge a partir do momento em que nós projetamos e dedicamos a nossa energia para ideais superiores e nós transfixamos aquela situação, conseguimos nos entender a partir do momento que estamos bem resolvidos desse status do humor. Resolvido o afetivo, aí nós vamos partir, porque assim, quando você se relaciona bem afetivamente com aqueles que te cercam, você começa a ter uma percepção intrínseca dos domínios transexistenciais. E você começa a ver a vida na sua amplitude maior. Então aqui começa o transexistencial. Que é você se enxergar como um ser eterno, na ciclicidade da vida e etc. E todos os reflexos que vêm a partir desse entendimento. Eu achei interessante uma vez uma senhora, que ela, durante 20 anos, ela teve uma funcionária, e ela deu casa para essa funcionária, apoiou os familiares dela, etc. Mas não tinha os registros trabalhistas em ordem. E essa pessoa que ela ajudou a vida toda, deu uma punhalada nas costas dela, lançou um processo trabalhista em cima dela. E ela ficou chocada, falou, nossa, depois de tudo que eu fiz, não é? Ela pôde ver que a pessoa estava em desequilíbrio. Quando ela foi ter com o juiz, essa senhora diz, doutor, o juiz gritava comigo e não é? Como se eu tivesse lesado, e eu ajudei ela. Eu falei, o que a senhora falou para o juiz? Eu não falei nada, porque de repente eu comecei a ver tudo que eu fiz para ela em vida anterior, e que esse juiz, por uma conjunção do tempo, ele foi testemunha. E ele estava tendo um discurso do passado, e eu aceitei, e baixei minha cabeça, e cumpri o que eu precisava cumprir. Então ela viu que estava havendo um fenômeno do passado transfixando a realidade presente. E ela falou, eu vou aceitar. E serenizou o coração, e aceitou e falou, também eu me libertei. Estou livre. Entende? Então, o que foi? Alcançou esse domínio. Não é? Agora, não pensa que a gente alcança esse domínio e fica assim, que nem estivesse de férias. É que a gente alcança assim, a gente vai lá, puf, alcança um pouco, depois cai. Depois vai, depois cai, que nem um macaquinho no galho, entendeu? A gente vai assim, em altos e baixos, ó. Não é? Até que um dia a gente adquire estabilidade lá em cima do transexistencial. Tá? Mas o interessante é o seguinte, veja, no final da história, quando você trata uma pessoa, você vai tratar esses domínios. Tá? Quando a pessoa tem altercações do humor, ela pode evoluir para depressões, para dor crônica, para cânceres, para Parkinson, mal de Parkinson, para doenças degenerativas. Ela evolui, queda do sistema imunológico, para desordens reumáticas, não é? Afeta o bioenergético e vai para o organismo. Ou pode afetar os estados mentais da pessoa, paranoias, neuroses,
determinadas psicoses e etc., e que afetam o domínio de relações da pessoa. Ela perde, ocorre uma cisão de identidade, ela perde, não é? Ou pode afetar o domínio existencial, a pessoa cometer atitudes que comprometem a existência dela. Não é? Então, quando você está tratando uma pessoa, você está tratando a pessoa nesses domínios. Pois não. Na realidade, isso tudo é uma mediunidade. Então, aqui sim. Aqui não. Aqui são funções intrínsecas da alma, né? E são anímicos. Aqui, mediunidade. Aqui eu estou falando de propriedades, né? Intrínsecas da pessoa, da alma, anímicos. Aqui eu já estou falando de tudo que relaciona a gente com o mundo externo. Não é? O que acontece é que existe uma relação intrínseca. Vamos supor, você começa a mexer no bioenergético, você mexe no humor. Como é que você mexe no bioenergético? Você pode dar um antidepressivo para a pessoa, não pode? Você mexe no humor. Se você trabalha o humor da pessoa psiquicamente, você mexe no bioenergético. Pode depois não precisar do remédio, não é? Mas eu também posso trabalhar com bioenergia, não posso? Passe, não é? Se eu trabalhar com passe, eu vou mexer no humor. Mas veja que coisa interessante. Melhora o humor da pessoa, mas se ela não toma uma decisão para aquilo que ela precisa realizar nas suas vocações e aptidões, o que acontece com o tratamento? Cai. E você precisa ficar sustentando com o remédio. Não sei se estou sendo claro. Então, quando você vai tratar bioenergeticamente, você vai suscitar que a pessoa tome decisões nesse território para resolver o estado de humor. E essa questão do humor, da aptidão, é no âmbito profissional, sempre ou não? Ou tem... Olha, você está perguntando se essa questão da realização no humor se é sempre no âmbito do profissional. Você imagina, por exemplo, que Jesus Cristo era carpinteiro. Era a profissão dele, não era? Então você já deve ter visto alguma exposição de móveis fabricados por Jesus. Ou será que ele não trabalhava? Trabalhava, não é? Também Paulo de Tarso era tapeceiro. Fazia muito tapete, os tapetes do Paulo de Tarso, ele ganhava muito dinheiro. Porque para viajar o Mediterrâneo todo, era mais caro do que hoje. E ele viajou o Mediterrâneo todo para pregar, não é? Você já viu algum tapete de Paulo de São Paulo? Já viu? Não, né? Então, esse era o ganha-pão deles. Mas ninguém conhece, não é? Então, eu não estou falando do trabalho, em termos de ganha-pão profissional. Eu estou falando do trabalho que a gente faz para Deus. Não é? Que é esse trabalho que fica. Não é? Agora, é natural. Você é uma fisioterapeuta. Não é? É o seu trabalho. Mas você pode dar para esse trabalho algo mais do que o significado material dele. Não pode? Então aí você está compondo, não é? Então essa composição entre o que a gente realiza para a sobrevivência com o que a gente realiza para a transcendência é que é a nossa missão, tá? E veja que foi assim para Paulo. Paulo, por exemplo, não conseguiria pregar a palavra de Jesus se ele não fizesse tapetes e vendesse os tapetes para que ele pudesse viajar nos navios e sobreviver. Entendeu? Então é uma coisa intrínseca. Como Jesus também não conseguiria ficar andando pelas ruas pregando se ele não fizesse móveis que ganhasse algum dinheiro. Porque ele não vivia de favor. Entende o que eu quero colocar? Então, o que é realizar? Realizar é você realizar para Deus. E para você realizar para Deus, quais os instrumentos que você está usando para isso? Não é? Estou sendo claro com a questão? Não é? Outro dia eu estava abrindo um livro de Mahatma Gandhi, que ele fala da medicina, etc. e tal. E ele fala uma coisa assim que eu não concordo muito com o que ele está falando, talvez pela minha pequenez. Ele diz o seguinte, que o médico ele deveria exercer a profissão sem cobrar nenhum valor. E deveria viver daquilo que as pessoas dessem para ele, assim, dar uma galinha, qualquer coisa do tipo assim, né?
E eu fiquei me imaginando nessa cidade fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? E eu acho que não daria certo. Entendeu? E... então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, o meu paciente, ele me paga um honorário. E eu tenho que ser honesto com o meu paciente. Entendeu? Aquele meu honorário, eu tenho que devolver para ele. Entendeu? Então, como é que eu devolvo para o meu paciente? Não é? Eu devolvo aquele valor da consulta para o paciente, estando com a minha inteligência em ordem para poder pensar, certo? De forma atualizada e lhe trazer uma resposta. Para que ele tenha uma solução. Que ele receba um apoio. Bom, então eu preciso chegar em casa, dormir, preciso comer, eu preciso me transportar, eu preciso ter uma dignidade do serviço para poder recebê-lo, preciso pagar os impostos, eu não preciso fazer isso? Então, eu preciso ter a honestidade de devolver para ele o valor que eu absorvo, não é? Então, eu acho que isso é... Você está entendendo? Bom, mas eu posso devolver para ele e fazer alguma coisa a mais, não posso fazer isso? Não é? Então, aí eu já estou entrando num território diferente, não é? Eu acho que isso daí é compor, não é? Às vezes eu recebo assim, por exemplo, um profissional, ele é um executivo de uma empresa, é completamente insatisfeito com o que ele faz. Aquilo não me preenche, então eu vou pedir demissão da empresa, vou não sei o quê. Eu falo, calma, calma. Começa paralelamente a construir alguma coisa que você gosta. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar com pessoas e tal. Faz um trabalho voluntário. A pessoa começa a fazer um trabalho voluntário, começa a estudar espiritualidade, começa a melhorar na empresa. Não sei se estou sendo claro na questão, não é? Porque ela não precisa sair do trabalho dela, que era o ganha-pão, ela pode tentar, não é? Ou assumir, construir também por outros ângulos que dão suporte para ela. Então, eu acho que tem muitas formas de compor nesse sentido. Mas é muito importante nós... Eu tenho muita essa ideia de... vamos dizer assim, de que... Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, assim, workaholic. Isso tem que tomar cuidado. Porque é o seguinte, quando você realiza, você trabalha e já não tem mais amor, aquilo começa a adoecer você. Entendeu? Então, por exemplo, eu vivi isso. Por exemplo, eu começo a trabalhar. Eu vou me dedicando ao paciente. Aí começa a vir um monte de gente. Aí eu começo a desenvolver, mas eu não consigo acompanhar do ponto de vista emocional. E aí aquele trabalho começa a ser mecânico. Aí eu virei workaholic. Entendeu? Eu tenho que trabalhar o tanto que me dá prazer. Não sei se eu estou sendo claro na questão, não é? Na medida que eu comecei a trabalhar e começou a ficar mecânico, eu vou adoecer. Tem que ter amor naquilo que faz. Senão você não está construindo esse processo. Entendeu? Então, isso é importante ter essa... É importante ter essa medida. Não só você adoece, como você já não ajuda mais o paciente. E não ajuda mais a pessoa. Então, eu percebi que não pode. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer com amor. Enquanto eu posso. Porque tem coisas que a gente não consegue vencer, porque você tem tanta coisa que você já não consegue mais acompanhar com sentimentos. Então, não pode, aí não tem como. Não é? Existe uma diferença entre a transexistencial e a demência? Mas muita. Porque a demência, na verdade, quando a pessoa entra numa demência, ela se exclui, né? Ela se exclui. Porque a transexistencial envolve uma consciência plena. E o demenciamento é uma falta de consciência. Mas pode gerar muita confusão no diagnóstico disso, não pode? Não, de jeito nenhum. Uma pessoa transexistencial, ela disserta, ela fala sobre a vida, ela tem um raciocínio amplo, lógico, ela tem uma visão de vida, ela é atuante, uma pessoa demenciada é recolhida. É completamente o oposto do transexistencial. Não é verdade? Não é? Tinha um espírito que me falava o seguinte numa comunicação. Ele dizia que quando a gente demencia, é que a gente chegou numa etapa da vida em que nós precisaríamos cumprir determinadas condições que não há mais tempo de cumprir. Aí a pessoa, ela se vê numa sinuca, em que a existência dela não permite mais tempo para ela cumprir aquilo que ela precisava cumprir. Então há o demenciamento.
não é? Não é? Esse é um problema que me preocupa. Me preocupa isso, não é? Claro, se um dia eu demenciar, vocês já ficam sabendo, o Sérgio não fez tudo que precisava. Mas teve um espírito que me falou isso, não é? E você sabe que isso me deu uma... o meu avô estava nessa condição, não é? E eu falei, puxa, então o que vai ajudar meu avô a sair um pouquinho dessa angústia que o demenciou é ele começar a se sentir útil, não é? E não conseguia fazer nada, mas eu me lembro que eu tinha as roupas que precisava passar e depois precisava dobrar e pôr nas gavetas. Então a moça que trabalhava em casa passava e eu dobrava e meu avô, ele conseguia fazer a meia, fazer aquele enroladinho que... né? Então ele passava a tarde fazendo aquilo. Então eu percebia que ele melhorava mesmo do ponto de vista de humor, não é? Porque, tá certo, pode ser que ele não tenha conseguido cumprir tudo que ele precisava fazer, e aí ele demencia, mas um processo de restauro disso é começar a fazer algo, não é? Entendeu? Para ir saneando aquele processo, aquela angústia, porque diz o seguinte, que a maior angústia para o espírito, maior sofrimento é a sensação de tempo perdido. É uma coisa doída para o espírito. Quando a gente parte para o mundo espiritual, diz que uma das grandes angústias é a sensação do tempo perdido. Então, a gente vê como é importante essa condição. Agora veja, você começa, por exemplo, vamos supor que você começou a dar o passe, começou a tomar passe e dar passe, não é? Bioenergética. O que você começa a fazer? Você começa a mexer no humor. É hora de tomar decisão. Entendeu? Você começa a tomar decisões, você melhora do bioenergético. O que acontece? É hora de reduzir o remédio. O remédio começa a ficar redundante. Entendeu? Então, saber casar essas coisas. Aí você vai ser arremessado para o item 2. Já vou, Rubens. Para o item 2, você vai começar a perceber o que está por trás. Então, a pessoa começa a ter uma percepção do que está por trás, não é? Então, o que acontece? Ela vai puxar a solução do afetivo. Se ela se deixar envolver por personalidades negativas que estão por trás dessas bioenergias, o que vai acontecer com o afetivo dela? Ela vai se relacionar com as pessoas erradas ou erradamente com as pessoas. Está claro? Uma coisa e outra? Na medida em que ela aprende a lidar com esses estados de transe, estabelecendo boa sintonia, ela vai saber se ligar às pessoas pelos elos da boa sintonia. Encontrar as pessoas certas, no lugar certo, saber se posicionar corretamente no momento certo. Tá? Uma coisa puxa a outra, não é? E muitas vezes, quando eu coloco a pessoa para trabalhar estados de transe, numa sessão mediúnica, ela vai aprender a perceber os espíritos, a estabelecer sintonia, vamos elevar o pensamento, vamos fazer isso, sentir a presença, etc. O que eu estou fazendo? Eu estou forçando a pessoa quando ela sai da sessão, a resolver as questões afetivas. Se ela não toma decisões de resolver as questões afetivas, o que acontece com o tratamento? Vai para água abaixo. Diz assim, eu estou há 30 anos no centro espírita, minha vida não muda. Porque ela está esperando a vida mudar. Não está percebendo que precisa tomar decisões. Estou sendo claro na questão? Então veja, quando você agrega o espiritual, você agrega um comprometimento. A questão de tomar decisões. E para você tomar decisões, você precisa de ter um norteamento ético, axiológico. Não é? Que decisões eu vou tomar? Tem que ser decisões compatíveis com o tecido estrutural que lhe dá a vida, que são as forças do amor. As decisões têm que estar compatíveis com isso. Mas nós temos que tomar decisões. Isso é que traz evolução para o espírito. Então você vai fazer um tratamento, o que acontece em média? O médico me deu um remédio e eu estou melhorando ou não estou melhorando. Ou está doendo ou deixou de doer e parou por aí. Veja, mas se ele te deu um remédio, ele mexeu no bioenergético, ele está forçando você a melhorar o estado de humor e a você tomar decisões do que você realiza. Se você não faz isso, você não parte para a intencionalidade primária daquele problema que te levou ao médico, que era fazer você pensar na vida, fazer você repensar suas atitudes, para você resolver seus campos de relações. Estou sendo claro
na questão, você toma a decisão, aí você começa a raciocinar do ponto de vista interexistencial, ou transexistencial. Aí você amplia, aí você começa a ver a vida de uma outra forma. Não é? É quando o rapaz perguntou para mim assim, doutor Sérgio, faz mal de vez em quando eu usar cocaína? Não é? Eu vou numa festa e tal, aquela coisa, não é? Eu vou, minha mulher usa também, a gente fica numa boa e tal, não é? Aí você sabe que eu não sabia o que responder para ele? Porque ele falou assim, ele vai achar que eu sou careta, né? Eu sou mesmo, não é? Aí ele perguntou para mim, o senhor nunca usou droga? Eu falei, nunca, nem experimentar, eu não sei nem como é que é. Eu sei pelo que eu estudei, pelo que eu vejo, mas eu nunca. Né? Mas ele ficou espantadíssimo, não é? E eu fiquei mais espantado ainda, porque eu nunca tive tempo para usar. Não tive tempo. Quando é que eu vou fazer uma coisa dessa? E daqui a pouco receber um celular de um paciente passando mal, como é que eu faço? Não é? Eu me formei com 21 anos de idade. Entendeu? Como é que eu faço? Não tenho tempo. Porque para entrar na faculdade com meus 17 anos, eu tive que estudar muito. Não é? Durante a faculdade eu atendia pacientes desde o primeiro ano. Eu fazia curativos, não posso, não dá. Como é que faz? Eu não consigo conceber essa questão. Entendeu? Eu respondi assim, eu falei, olha, você precisa encontrar a sua missão. A hora que você encontrar a sua missão, você vai ver se isso é importante ou não. Pode não ser importante. Não é? Então é tudo uma questão de escalonamento. Você começa a enxergar do ponto de vista transexistencial, e então você começa a conseguir valorar o que é importante e o que não é importante. Não é? Aí você vai brigar por uma coisa que não tem importância interexistencial. Não é? Se aquilo ficou em cima ou ficou embaixo, mas o que importa isso, gente? Importa que haja harmonia. É ou não é? Não é? Por que você pôs isso aqui e não pôs isso aqui? É uma briga, não é assim? Fala, opa, pera lá. O que é mais importante? Que isso esteja aqui e ali ou que haja entendimento, harmonia, paz? O que você quer? Não é assim? Então a gente precisa ver. A pessoa tem uma visão transexistencial, interexistencial, ela sabe escalonar o que é de valor, o que não é. Não quer dizer que a pessoa não tem os erros e os tropeços dela, mas aí faz parte da ignorância, do não saber, de não ter autodomínio pleno, que nós vamos ter quando nós formos da esfera crística. Mas por enquanto nós não temos. Não é? Então, a avaliação do paciente deve envolver a chegada nesse nível, para que a pessoa possa se enxergar em uma pessoa íntegra. Íntegra. Quando a pessoa ela está com as energias negativas, transitando com as energias negativas, o bioenergético degenera nas lesões orgânicas, degenera nas reações somestésicas. Olha, as lesões orgânicas, o que aconteceu? Houve uma negatividade energética. Por que houve aquela negatividade? Ou por ignorância ou fraqueza, ou por maldade, alguma coisa foi. Uma mágoa. Olha, ninguém está livre de viver isso. Não é? E essa lesão orgânica vai vir para nos avisar, olha, muda o ponteiro para um território mais positivo dessa energia. Está te avisando, não é? Então, a pessoa saudável, ela tem a lesão orgânica, ela percebe que ela precisa, mudar. Está clara a ideia? Não é? Reações somestésicas, a pessoa tem sensações. Ela tem uma sensação, já lhe dou a palavra, já tem sensações. Um nó na garganta, não tem nenhum nó na garganta, mas ela sente uma falta de ar que não... Está tudo normal, porque está sentindo falta de ar. Não, ela sente a energia, são reações somestésicas. O colega aí, fala. Como é que você transporta toda essa teoria dos transtornos comportamentais da infância? Mas não tem diferença nenhuma. Porque hoje em dia, temos visto muitos problemas semelhantes ao do adulto na infância. Né? Ansiedade, transtorno de pânico, depressão, angústia e tudo mais. Como é que você faz essa recapitulação
Tá. Então é o seguinte, a criança, ela, vamos dizer assim, nós temos as fases, as idades. A criança, até a pré-adolescência, ela vive intrinsecamente a ambiência do lar. Então, por exemplo, eu tenho visto muitas crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade e pais ausentes. Então, ela acaba tendo sequelas de uma desestrutura do lar. E, às vezes, o lar pode até ter uma estrutura aparente, mas a atenção é secundária. Então, os pais estão sempre ocupados com alguma coisa e dão uma atenção secundária para a criança. E aí, o que acontece? Quando você vai cuidar de uma criança, você precisa de ter uma atenção qualitativa muito bem pautada, presentificada, porque a criança, ela chega, você pega uma criança, por exemplo, dos 11 aos 12 anos, tem que ter muita atenção, porque é ali que desvia. Agora, ela chega nos 11 aos 12 anos, você precisa de ter domínio se você conseguir autoridade sobre ela, autoridade moral, não autoridade impositiva, desde pequeno. Aí, por exemplo, o pai esteve sempre ausente. Na hora que o menino faz 11 anos e incomoda o pai resolve dar autoridade sobre ele, mas ele não tem mais poder de voz sobre o filho. Então começam a haver os distúrbios. Isso quando não há, o espírito já não nasce com predisposições a desacertos mentais. Porque o território mental está fixado no passado, em grandes traumas do passado. Por exemplo, eu tenho recebido muita criança que em outra vida foi soldado, morreu com 18 anos. Não viveu uma vida adulta e nem tampouco realizou aquilo que gostaria de ter realizado. E pior do que isso, teve que matar a gente contra a própria índole dela. Então ela vem com um distúrbio mental. Ela precisa ser reconsertada, reconstruída. Entende? Porque ela foi condicionada a fazer algo terrível, muito além daquilo que seriam os limites éticos dela, e ela teve que fazer. E ela morreu ali, naquela condição impactada. Ela chega com distúrbios. Precisa de amor, de reconstrução, de trabalho, para ela poder reconstruir aquele tecido psíquico, não é? Agora, chega a 13, 14 anos, começa a despontar essa parte mediúnica. A criança fica muito assediada. Então, eu tenho visto, a criança começa a se desestruturar. Aí ela começa a ficar vulnerável às influências, seja do meio ambiente, seja espiritual. Aí ela fica hipnotizada. Aí ela começa a tomar atitudes éticas incompatíveis com a construção ética que veio da casa dela. Aí ela começa a ficar possuída, começa a ficar tomada, ou ela vai para a droga, ou ela se desarticula. Eu tenho visto que essa desarticulação deriva ou para epilepsias atípicas, ou para transtorno bipolar atípico, ou para doenças autoimunes. E eu tenho visto pacientes assim, por exemplo, eu recebi uma moça nessa condição, que veio com epilepsia, tratei, ela derivou para transtorno bipolar, tratei e ficou com diabetes autoimune. Cursou para os 3. O rapaz também veio com transtorno bipolar, tratei, desenvolveu psoríase. Então eu tenho visto que essa tríade tem sido comum. Epilepsia atípica, transtorno bipolar atípico, doença autoimune. Você precisa tratar essa moléstia, o paciente volta para o status em que a mediunidade foi aflorada e você tem que agir. Entendeu? Agora, para você agir, ele precisa ter um pouco de formação estrutural, tecidual, aqui. Então, é todo um trabalho de reconstrução desse tecido. Se os pais não deram atenção, então agora vão ter que dar. Tem que começar de novo. Entendeu? E aí despertou a mediunidade, aí dá uma direção para essa mediunidade. Que a criança é muito conectiva. Então, é que ela seja conectiva com aspectos positivos, construtivos. E esse trabalho você já tem desenvolvido? Sim. Preventivamente? Sim. Esse é um trabalho preventivo. Na verdade, nós temos aqui o trabalho de reconstrução desse tecido, né, com crianças que já vêm lesadas dessa condição, e nós estamos desenvolvendo um trabalho, instrumentalizar a criança com espiritualidade para ela poder se defender dessas situações. Então, nós temos um trabalho nas quintas à noite, com pedagogos, com professores,
e com pessoas que conhecem essa parte espiritual, instrumentalizar a criança com esses recursos para ela poder, quando chegar nessa fase, ela entrar em equilíbrio. E, eu, por exemplo, os meus filhos participam. Eu tenho uma menina de 8 anos, um menino de 13, que eu tomo o maior cuidado nesse sentido. Entendeu? Porque meu menino com 14 agora, a mediunidade dele está abrindo. Então eu tomo o maior cuidado, eu fico em cima, sintonia. Eu fico em cima. Entende? E outra vez o meu filho, ele veio um caderno dele, de inglês, não é? Ele foi mal na prova. Eu falei, filho, mas se você for mal na prova de inglês, estranho isso. Não é questão pela nota, mas é que ele tinha estudado. Entendeu? Eu achei estranho. Eu peguei o caderno dele e estava um monte de exercício corrigido errado. Então ele se baseou naquilo. Eu falei, filho, você errou porque você estudou e corrigiu errado. Está errada essa correção. Ah, bom, o que aconteceu? Olha que coisa curiosa. Tinha numa folha desenhado em vermelho um diabinho. E escrito assim, no class. Qualquer coisa assim. Eu falei, puxa, filho, por que você fez isso no seu caderno? Tem uma coisa que não acho legal isso. Isso não é uma coisa de sintonia. Aí ele não entendeu. Eu falei, filho, olha, desde quando você fez esse desenho, na página seguinte que começou os erros. Olha que coisa curiosa, não é uma coincidência? Ele falou, é mesmo, pai. É uma coincidência, né? Tá bom. Era de noite, fomos passear com os cachorros, que de noite eu passeio com os cachorros do meu filho. Aí, nós fomos por uma rua que a gente sempre passa, e chegamos numa casa, o cachorro, o pastor alemão, ele parou e começou a rosnar. Aí meu filho ficou assustado, porque ele nunca viu o pastor alemão. Ele sempre foi um doce. Por que ele ficou rosnando? Ele falou, pai, nossa, por que ele está fazendo isso, né? Estou com medo dele. Eu falei, não, filho, alguma coisa está errada. Não passou alguns segundos, começou uma pessoa na casa, onde ele parou, empacou e começou a rosnar. Começou a gritar. Começou a ter uma briga dentro da casa. Horrível, sabe, daquelas que a rua toda ouve, aquela coisa toda. Horrível, sabe, de você ficar rezando, não é? Aí ele falou, nossa, pai, ele percebeu alguma coisa ruim nessa casa. Eu falei, isso é sintonia, filho. Entendeu? Nunca mais. Nunca mais. Tem um anjinho agora no caderno. Anjinho no caderno. Nunca mais. Ele entendeu o que é sintonia. Mas eu fico em cima o que é sintonia. Entendeu? Para explicar. Que nesse sentido, ficar em cima não é, como é que eu posso dizer? Cobrança, não é isso. É para ele entender, para ele pescar o que é que está acontecendo. Porque se ele aprende isso, ele não cai nessas situações. Agora, o que eu vejo na maior parte das vezes? Eu vejo os pais desinformados, não conhecem nada de espiritualidade. Então as crianças começam a ter problema. Porque um menino de 13 anos é um epicentro de poltergeist. Acontece um monte de coisa dentro de casa. E os pais não percebem. E não fazem a associação, porque começa a vir uma interferência espiritual e aí passa desapercebido. Mas a sucessão daquelas interferências provoca alterações físicas, ambientais e tal, que desfigura o foco de origem. Você não sabe mais por que está acontecendo aquilo. Então, ou é uma doença que surge, uma síndrome difícil de tratar, uma coisa que já é uma persistência tão grande de influências espirituais que desfigura a origem primária do problema espiritual e passa a configurar como uma síndrome que leva um nome em psiquiatra e ninguém sabe o que é e não sabe como tratar. Não sei se eu estou sendo claro na questão, entendeu? Então, são degenerações da sintonia, né, negativa, lesões orgânicas, reações somestésicas. Os estados de transe derivam para o quê? Para as epilepsias, derivam para os transtornos psicóticos, deriva para neuroses graves, não é? E os problemas transexistenciais derivam para os delitos, por altos comprometimentos da existência. Delitos ou retraimentos, não é? A pessoa se nega a viver, não é? Situações graves de paralisação
existencial, não é? Ou comprometimentos graves da existência, delitos, não é? Eu tenho um rapazinho que nós estamos atendendo aqui, hoje não veio, que usava crack, lembra que a mãezinha dele estava com câncer? Não veio hoje. Mas como é que você vai tratar um que usa crack? Já está assim num alto grau? Quem lembra quem foi que atendeu, como que ele estava já muito comprometido? Entendeu? Ele comprometeu a existência dele já. Entendeu? Ele já chegou num nível aqui, não é? Agora, sintonia positiva bioenergético vai para bem-estar. Os estados de transe vão para a percepção de si. Por quê? Porque se você identifica o que é você e o que não é você, isso é a pessoa de corpo fechado, ela tem uma percepção de si. Ela tem sua identidade bem armada, não é? Então, o positivo disso, nessa fase, é a percepção de si. A pessoa, ela sente no mundo, ela sente localizada, dominante, não é? De uma forma saudável. E o transexistencial para a percepção intrínseca da localização no tempo e espaço, não é? De si mesmo, na sua localização no mundo, os seus propósitos, a pessoa começa, ela encontra com clareza na missão dela, não é? Isso é quando ocorre uma sintonia positiva. Não sei se ficou claro essa questão. Certo. No caso do menino, por exemplo, de 18 anos, que desencarnou através de uma guerra e que teve que matar e não gostava de fazer isso, ele mesmo, no caso, se foi amparado e tratado no plano espiritual, e quando reencarna, ele traz as matrizes desse impacto? Traz. Tudo depende da envergadura da pessoa. Mas você concorda que é natural que ele chegue no mundo espiritual impactado? Sim. Que haja grandes dificuldades de abordar aquela realidade, que ele precisa renascer para esquecer numa condição melhor, entendeu? Não é fácil, não é? Porque se ele tivesse envergadura espiritual, ele não teria ido para a guerra. Ele teria feito uma revolução de contra-guerra, ele teria feito alguma coisa se ele tivesse envergadura, ele teria sido um Mahatma Gandhi, entendeu? Então, essa é a questão. Se ele se sujeitou a matar, é porque ele não tinha envergadura. Não é? Ele parte com traumas, lógico. Ele se lesou a si mesmo, no sentido de ético, né? Uma questão muito grave. Né? E não é à toa que você vê isso nos traumas de guerra. Esse pessoal do Vietnã que sai atirando por aí. São grandes dramas de consciência. Não é? Na homeopatia, a gente observa que pega um paciente com desequilíbrio mental, a gente acha o remédio, medica, ele faz uma febre, uma doença aguda, febril, com secreção, elimina uma vitamina, por exemplo, e melhora no mental. Como eu entendi até hoje esse mecanismo? O que acontece, essa somatização? Como é que é isso, dentro desse raciocínio? Eu acho que a gente teria que pensar do ponto de vista bioenergético, né? Então, a pessoa, ela tomou aquela medicação homeopática, que resgata a vitalidade da pessoa. Se a pessoa direcionou essa vitalidade para se recompor, não é? Aqueles miasmas negativos precisam ser drenados para algum lugar, não é? E eles são transformados nessas, vamos dizer assim, excreções, não é? Drena. Olha, eu tenho, sabe que por experiência pessoal isso acontece. Eu tomo medicação homeopática, não é? E aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tomo um medicamento sifilínico que é mercúrios. E sempre quando eu tomo esse medicamento, as pontas dos meus dedos inflamam e vamos dizer assim, e sai uma secreção purulenta. Então eu não posso usar sapato, então quando eu tomo mercúrios, eu já sei, vai drenar, entendeu? E uma coisa curiosa, eu fui para a Europa e tomei o mercúrios, nossa, aí que eu percebi que no hemisfério norte, a medicação homeopática faz efeitos mais acentuados do que aqui. Eu acho que porque o Hahnemann trabalhou os sintomas lá, faz diferença. Então eu tive uma reação na pele, assim, e eu já aprendi. O que eu fiz? Eu tratei com talco e pasta d'água, já sabendo que era uma exoneração, entendeu? Mas veja bem,
eu fui convidado, assim, quando eu comecei a tomar o remédio, a tomar decisões interiores muito importantes. Então, veja bem, a pessoa, ela drena desde que ela tome essas decisões. Se ela não reconstrói o mundo dela, o jeito de ser, de alguma forma, aí não faz efeito o remédio. Eu me lembro uma vez, o meu filho estava com amidalite horrível, e sempre quando ele tinha amidalite, tinha que levar para o hospital, soro, corticoide, antibiótico, e o pessoal fala, tem que operar a amígdala dele. E eu falei, puxa, me faltava essa, né? E tal, né? Aí ele teve isso, daí eu falei, não, pera lá, sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma cadeira do lado da cama dele, peguei os livros de homeopatia, tudo de amidalite que tinha, e a amígdala direita maior que a esquerda, não sei o que, e fui dando os remédios. Eu comprei todo um arsenal, né? Bom, primeira hora, febrão, aquela coisa toda e tal, primeira hora ele começou a ver os espíritos. Pai, aqui não sei o que, falei, filho, é da febre, etc e tal, mas as coisas que ele falava, eu falava assim, então vamos fazer uma prece aqui, filho, vamos fazer uma oração. Chamei minha esposa, fizemos uma oração, uma limpeza e tudo, a febre. Depois, eu fui conversando com ele, ô filho, e tal, conversando, vai e vem, vai, tal, a gente conversando, e chegamos a uma conclusão assim, que ele precisava ser mais doce, que ele estava sendo muito irritadiço e tal, talvez isso pudesse ter estressado ele, você tem que ser mais doce, leva a sua irmã numa boa, ela é menorzinha que você, não é igual você, então ela não entende o que você fala e tal, não precisa ficar nervoso, porque ela não te entende porque ela não gosta de você, é porque ela não entende o que você fala, ela tem 6 anos a menos que você. Pai, é assim, e tal, não sei o que lá, e tal, não sei o que. Quando foi no final da noite, uma melhora espetacular. Mas esse menino acordou, o jeito dele, com a irmã, com as coisas dele, tudo aquela... Ele mudou. E a amígdala foi embora. Então, por essa e muitas outras situações, eu descobri o seguinte, você dá o remédio homeopático, você trata aqui, a primeira coisa que acontece é um aumento da sensibilidade espiritual. Você vem para cá. Se você não melhora essa parte espiritual, não toma uma atitude de corrigir isso, aborta o efeito do remédio. Acabou, não vai dar resultado. Se você toma uma atitude, aí você é convidado a tomar a atitude de transformação, de visão de vida, de modo de ser. Se você toma essa atitude, o remédio vai para o físico, aí drena. Se você não toma essa postura, aborta o efeito do remédio. Não dá resultado. Então, toda vez que você envolve um tratamento que envolve a bioenergética, tem que haver comprometimento de transformação espiritual e pessoal. Senão nós abortamos o efeito do tratamento. Pode tomar quantos passes for, quantas homeopatias for. Então, você começa a tomar o remédio, começa a fazer assistência espiritual, você tem que ter um comprometimento nesse nível. Se não houver essa tomada de decisões, nós não resolvemos o problema. Então, precisa haver esse comprometimento. Não é? É aquele paciente que fica ligando constantemente com o médico. O que eu faço, e não melhora muito. Esse não decidiu, né? Sabe que ou às vezes também eu procuro fazer um contrafluxo assim, fala, puxa, qual é a minha atitude que possa, de alguma forma, acalmar aquele paciente, não é? Então eu já vivi algumas situações assim curiosas, que na verdade o paciente tinha razão, faltava um detalhezinho, um tempero no tratamento, e aí deu certo. Entendeu? Então ele insistia, e ele, na verdade, ele tinha razão. Não é? Um pacientinho assim comigo, desculpa falar, foi o menino, o Danilo. O Danilo falava para mim assim, doutor Sérgio, eu psicografo. Eu falava, que é isso? É que você é inteligente, é da sua cabeça e tal. E ele lá com aqueles cadernos dele e tal. Umas coisas bonitas, mas ele é inteligente. Eu falei, é da cabeça dele, tudo. Aí ele sofrendo, eu enchi ele de remédio, coitado. Foi lá os remédios, né? Fiz uma tomografia funcional, deu nas áreas de psicografia, da escrita,
aumentado lá, de acordo com o que dá nos médios psicógrafos. Entendeu? Não é que o menino é psicógrafo mesmo? Entendeu? E sofrendo, e eram entidades e tudo. Doutor, vou no centro tal. Não, você está indo muito centro. No fim, foi o que resolveu. Entendeu? No fim, ele tinha razão. Entendeu? Então, a gente às vezes aprende com... E aí eu diminui os remedinhos dele, foi que ele melhorou. Entendeu? Então, eu já vi sorrindo, já não sei o quê e tal, sabe? Então, tem aquele paciente que ele insiste, você tem que saber perceber. Mas eu tive uma paciente que foi engraçada. Então, primeiro assim, ela tinha um monte de sintomas, me ligava toda hora. Não é? Depois ela não tinha dinheiro para pagar a consulta. Eu falei, não tem problema, eu atendo você social. Não é? Ah, mas o tempo é curto. Eu falei, mas também você quer o quê? Todo mundo quer ser atendido sem pagar. Então, eu tenho um volume, depois não dá. Porque quando eu recebo você sem pagar, eu estou pagando para você vir. Pago a secretária, pago o telefone, pago... Não é? E reclama do mesmo jeito. Ah, ela deu risada. Eu falei, então... O que é? Doutor, o senhor não está me atendendo bem. Eu falei, ai meu Deus, olha, veja, atendi todos os seus telefonemas. Atendi você que você não podia pagar, eu te atendi do mesmo jeito. Ainda estiquei o tempo para você não ficar muito chateada, né? E mais, te dei os remédios, você não jogou comprar o remédio, não é? O que você quer mais que eu faço para você? Você vem na assistência espiritual, vem tudo tal. Ela olhou assim para mim, doutor, acho que eu quero que o senhor me leve para a tua casa. Ela falou brincando, entendeu? Ela falou brincando, porque ela percebeu que ela estava querendo demais, entendeu? Então, foi um caso curioso, que é aquele caso do paciente, ele tem uma carência tão imensa que ele viu uma abertura, ele vai, porque ele está num desespero. Nesses casos, o que eu costumo fazer é colocar o anteparo. Precisa de psicoterapia, precisa de ter o apoio espiritual, vai dividindo aquela necessidade de atenção para minimizar aquela situação. Até que a pessoa, aí você tem razão, ela possa ter condições mínimas de tomar atitude, de tomar decisões. Porque às vezes o paciente está numa tal condição que ele não tem essa condição de tomar decisões, a gente precisa saber perceber isso, acolher, não é? Agora, tem limites. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, se o senhor não me atender, eu vou me matar. E eu falava, meu Deus, pode vir. Aí ela começou a fazer assim com a psicóloga também. Se não atendesse, não, mas eu vou para o consultório, começou e tal. Aí ela passou mal, a psicóloga atendeu na casa dela. Pronto, aí foi. Aí ela começou a ir na casa da psicóloga. Então a psicóloga chegava em casa, a paciente estava na casa dela, a empregada recebeu a paciente, já estava tomando lanche na casa. Ah, doutora, eu estava esperando a senhora aqui, que eu não estava passando bem. Ai, meu Deus, doutor Sérgio, o que eu faço? Não é? O que eu faço com a paciente? Aí eu falava, melhor você não atender, falar para a empregada. A paciente desmaiava na porta dela, da casa dela. Desmaiava, caía, via SAMU na porta. Nossa. Porque ela, na verdade, passou da conta no apoio do paciente. Convidou para ir na casa dela, você imaginou? Sem ter a noção do que poderia acontecer numa situação dessa. Bom, o que aconteceu? Aí nós fizemos uma reunião dos profissionais e resolvemos colocar um basta. Olha, não pode, isso está errado. Porque você ser conivente com uma coisa errada, é você errar também, não é? Aí eu recebi um telefone, estou aqui no metrô, se o senhor não me atender agora, eu me mato. Eu falei assim, você me desculpa, eu não quero que você se mate, mas eu não posso te atender, eu vou desligar o telefone. E desliguei. Aí fiz o sinal da cruz. Seja o que Deus quiser. Passou uns 3 meses, eu vi ela dirigindo assim, toda passando numa rua aí, eu falei assim, graças a Deus. Entendeu? Você sabe que passaram alguns anos, essa paciente veio procurar pedindo desculpas, que ela não percebia o que ela fazia. Ela não percebia o que ela fazia. Olha que interessante, não é? Então, são situações, às vezes a pessoa não tem condição de tomar decisões e a gente precisa de passar. Eu volto a falar uma coisa fundamental, que foi quando, e eu encerro por aqui com essa história, que foi quando Tomé indagava Jesus. Falava, Jesus, você precisa demonstrar o além. Precisa mostrar, e Jesus falava, mas demonstrar, a natureza já está pronta, o homem nasceu numa natureza pronta, como é que não acredita que teve alguém que construiu? Mas Tomé estava intrigado. Jesus ali na cruz, ele se disfarça no meio da multidão e ele olhava o olhar de Jesus sereno na cruz. Ele ficava impressionadíssimo. Falava, mas que mistério, eu preciso ver para crer, né? E
Jesus desencarna e aparece para Tomé. O que Jesus faz quando aparece para Tomé? Ele mostra as chagas, né? Toca as chagas. Tomé vai tocar. Olha, está vivo, né? Mas o que Jesus queria dizer com isso? A verdade está aqui, no sacrifício. É o sacrifício em prol do próximo, carregando o outro, mesmo que não seja, que não nos compreenda, que não tome as suas decisões e nós soframos com isso. E temos que carregar e conviver com aquela pessoa que não nos entende, não toma decisões, e nós mesmo assim precisamos de dar assistência, não é? É esse sacrifício que te leva a enxergar a verdade. Que tanto ele queria ver, é esse. Aqui está a verdade. Nas nossas chagas, ao lidarmos e carregarmos nos nossos ombros as pessoas que não nos compreendem, são pessoas difíceis e ainda assim a gente precisa de ter carinho e caminhar junto e viver junto. Não é? Então, quando nós nos dispomos a esse sacrifício, a nossa mente se abrilhanta para nós compreendermos o que seja a verdade na natureza. Não é? A verdade na transcendência. Tá? Bom, esse quadro aqui, eu queria que depois vocês pudessem rever na fita e repensar, porque aqui tem toda a dinâmica de um tratamento. A composição da relação entre a medicina, a psicologia e o espiritual. Como que esses fatores se entrelaçam. Como mexendo num, você mexe no outro. O quanto que nós precisamos de resgatar do espírito as forças que nos façam tomar as decisões que nos comprometem com as respostas que temos durante o nosso tratamento. Não é? Então, é um maquinário de funcionamento que valeria a pena depois vocês pegarem na fita, reaver. Na próxima aula, no dia 19, lá em Lambari, eu vou dar para vocês uma apostilinha com essas coisas descritas para vocês rabiscarem, etc. Inclusive, no prontuário tem esse gráfico para você anotar em que pé que o paciente está. Entendeu? Já vem o gráfico, você anota onde é que ele está, para você se localizar em que conduta tomar. Olha, vai trabalhar com passe, quando estiver trabalhando com passe, precisa estar fazendo isso, encontrou isso, vai lidar com isso, lidando com isso, já vai para a parte de transe, já precisa de evoluir um pouco mais do que o passe. Então, você já vai se norteando, vai ter uma das tabelas do prontuário, não é? Que nós vamos ter. Rubens? Agora cabe a pergunta que eu ia fazer lá atrás, né? Então, o paciente ele vai ficando bom, o senhor vai tirando o remédio, até que ele fica bom, o senhor tira o remédio. A mesma coisa acontece com o passe, né? O paciente vai ficando bom, ele não precisa mais do passe. Aí é uma questão seguinte, primeiro a gente precisa esclarecer assim, eu tiro o remédio porque o remédio está dando efeito colateral. Porque ocorre o seguinte, quando o paciente não precisa mais do remédio, ele começa a expulsar o remédio. Ou está dando muito sono, ou está sobrecarregando o fígado, e aí eu tenho que tirar. Então, eu não tiro o remédio achando, agora é hora de tirar o remédio. Eu espero o próprio paciente anunciar esse processo. Isso traz segurança para o paciente, convicção, porque às vezes ele está inseguro de tirar a medicação, mas a gente fala, olha, mas se você não tirar, e realmente, doutor, não dá, eu vou ter que diminuir mesmo, não é? Então, e anuncia o momento exato. Então, a gente precisa ter esse critério. Outra coisa também, existem os processos de transferência e contra-transferência, tá? O paciente chega e diz assim, doutor, é o seguinte, o resultado da endoscopia é o seguinte, deu uma gastrite de antro e é isso. Tá bom. Prescrevo o medicamento, vai embora. Não teve nada. Ele volta e diz, doutor, está doendo do mesmo jeito. Faz a endoscopia, não tem mais a gastrite, mas está doendo o estômago. Puxa, deve ser alguma coisa emocional. O que está acontecendo? Você começou a entrar no âmbito emocional, você precisa de ter apoio emocional. Falou, olha, é o seguinte, o problema é emocional, mas é também espiritual. Acho que você precisa tomar uns passes, não é? Então, você vai tomar passe, então o terapeuta também precisa tomar passe. Aí diz o seguinte, olha, é uma obsessão. Tem um espírito e tal, vai para a desobsessão. O terapeuta também precisa passar em desobsessão. Precisa sempre fazer o esquadrinhamento correspondente. Entendeu? Sob risco de você sofrer as injunções daquilo que você está tratando. Então, precisa ter esse tipo de correspondência.
Tá? Então, isso é muito importante. Você faz o tratamento, auxilia no tratamento e você passa pelo tratamento correspondente. Não é? Tá certo? E dependendo do nível que você se envolve, precisa de ser trabalhado naquele mesmo nível. Não é? Tá certo? Bom, então, Zé Carlos, encerro aqui a aula. Só,